Olá, muito bom dia. Agora 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Sim, está no ar mais uma edição do nosso Morning Show, começando aqui, ó. Trazendo informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na segunda, 11 de dezembro de 2017. Sejam bem-vindos. Novas regras. Otimista, Michel Temer diz que a reforma da Previdência será aprovada ainda neste ano, ou, no mais tardar, no começo de 2018. Será? O governador Geraldo Alckmin, que no fim de semana tomou posse como presidente nacional do PSDB, defendeu a aprovação da reforma. A sangue frio, a terrível história do assassinato de Thelma Boinville, na ilha de Oahu, no Havaí. A brasileira foi encontrada morta dentro da casa em que trabalhava. Segundo o marido da vítima, ela foi asfixiada e espancada com um taco de beisebol. Adeus, Eva Todor. Todos os detalhes sobre a morte da atriz, cujo corpo está sendo velado nesse momento no Rio de Janeiro. O último trabalho de Eva na televisão foi na novela Salve Jorge, de 2012, na TV Globo. Esses são alguns assuntos do Morning Show que está começando. Paulinha, bom dia. Quero saber já dessa hashtag. Uma hashtag maravilhosa, não é, Edgar? Bom dia. Eu vou começar fazendo uma pergunta pra você. Qual a sua receita? O que é que você faz para ser esse eterno VJ Pão? Esse homem tão conservado. Qual é o seu segredo? É aquele sal que pega na sua pele quando velejando? Pode ser. Paz pode ser. Dia. O que é que você faz? Aí você me deu a chave do cofre, porque é o seguinte, eu acho que o lifestyle, Paulinha, você acha é o segredo de tudo. Então, eu tô te perguntando isso porque o Kirk Douglas, grande Kirk, este grande ator, comemorou no sábado 101 anos. 101? 101 anos. Quem estava contando com isso? Caramba. Olha a foto aí do Kirk Douglas. Tá bem, circulando por aí. Black tie, o caramba, nem é black tie, mas tudo bem. Como se fosse, você que tá vendo a foto aí na internet. Do lado de Catherine Zeta-Jones. Acho que ter uma nora dessa ajuda, viu? Você acha que faz parte da receita? Posar nessa foto ao lado de Catherine Zeta-Jones? Ela que homenageou. 101 anos. Ele pôs foto do lado dele. Ele tá bem, 101 não é pra qualquer um, querido. E é por isso que eu quero saber qual é a sua receita. O que é que vocês têm feito pra viver muito? Conta pra gente. Verdade é. Eu sei que vocês têm um gif, eu sei que vocês têm um meme, eu sei que vocês têm uma receita, vocês estão cuidando da saúde, ou pelo menos usando Botox pra parecer Aliás, mais você jovem. Poderia responder essa pergunta, né, Paulinha, que você acabou de fazer pros ouvintes. Porque poucos sabem, mas eu tenho 76 anos então. E as pessoas me dão, sei lá, 22. Você parou com esses negócios de Botox, né ou não? Não. Não. Sou muito a favor do Botox. Eu acho que é um procedimento necessário. Essa é a minha teoria. Sabe aquele programa da Márcia? Vai ter Botox, casos sim. De família. Aceitem. E vamos aqui para os assuntos mais comentados do Brasil nessa segunda-feira com a hashtag O segredo da longevidade é... Boa, tá falado. Paulinha, olha aqui, ó. Responde pra gente também essa pergunta. Qual o segredo da longevidade? Pelo nosso WhatsApp. Pode ser mensagem de áudio ou em vídeo, tá bom? Manda pra gente aí qual o seu segredo. Se você conhece alguém que não aparenta a idade, o que essa pessoa faz, de repente, pra manter a jovialidade. 11 931 17 1009. No mais, pra assistir a gente em imagens, baixa o aplicativo da Jovem Pan. Vá até o nosso portal jovempanfm.com.br, ou então no nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Aí tem Instagram também, tem o nosso perfil no Facebook. Lá você encontra todo o material extra do programa, tá bom? Gostando, dê o seu joinha que a gente fica amarradão. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Vou abrir com você, Paulinha, esse noticiário. Esta manhã, esta semana. Você foi ao show do Roberto Carlos ontem? Só para mulheres? I wish, né? Você queria ter ido? Esgotado e eu não consegui comparecer nesse show do Robertão. Então eu vou deixar... Não posso negar que eu gostaria de ter estado lá. Eu vou aliviar um pouco então a sua. Olha aqui. Só para você ficar no clima, vai. Neste momento, Paulinha, fecha os olhos, balança o seu corpo para a direita e para a esquerda. Quem nunca, Edgar? Dançou e fechou os olhinhos cantando Robertão. Olha lá. Ele é o cara. Esse cara sou eu.
Não é? E aí, Eu não sei, eu conta acho mais, que a gente tem conta que mais. admitir, no mínimo, que o Robertão ainda é o rei e que esse cara é ele mesmo, né? Vamos pensar aqui nas músicas que ele fez nesse grande show de ontem, só para mulheres, né? Olha os hits aqui. Como é grande meu amor por você, Emoções, Como vai você, Além do Horizonte, Eu te amo, Detalhes, Outra vez, Mulher de 40, Um show Lady só com Laura. inéditas. Nossa senhora, não interessa se é inédito ou não. Aliás, tinha, né, aquela nova que é Sereia. Inédita ninguém quer, inédita. Não, mas Sereia é quer nova. ouvir os clássicos. Foi a música que ele fez pra novela Força do Querer, a pedido da Glória Pérez. Música nova do Bertão, sucesso, todo mundo gosta, todo mundo quer. E esse show, Ed, além de só poder entrar mulher... Tipo assim, você quer acompanhar a Teca? Não, não vai, entendeu? É a Teca e as filhas se quiser ir. Pô, não imagina. pode entrar homem. Ele que já dá um monte de rosa, Como ele vermelha. reagiria se Pablo Vittar fosse lá? Pablo Vittar Mas entra. montada é mulher, Pablo vai. Vittar entra, não é? É a Pablo, né? Então pode entrar a Pablo se quiser. E, inclusive, não só as pessoas que estão pra assistir, todo mundo que trabalha também. A bombeira, mulher. A recepcionista, mulher. Garçonete, também mulher. Pela primeira vez foi assim, todo mundo mulher. Mas esse show direcionado só pras minas já aconteceu uma vez há 7 anos, em 2010, aqui no AMB. Até quem chamou o Roberto na ocasião foi a Hebe Camargo. Olha que demais no palco. Aí qual que é a ideia disso, Ed? De ter só a mulherada, sem homem. Que elas se soltam. Elas cantam mais alto, né? Ah, é? A Elas- gente reprime, né, a mulherada. tá elas vendo? conseguem Fica- ali ficar completamente apaixonadas pelo rei. Então, A nossa presença. essa é a motivação. E Puxa aí vida. fica aquela dúvida. Que sono. Roberto Carlos, no especial de fim de ano da Globo, é acerto ou deveriam mudar? Eu considero ser acerto. Eu acho que a gente vai ter que aguentar o Robertão com todos esses hits, com tudo isso que ele já fez, por todas essas mulheres do Brasil. Robertão no Réveillon, pra mim, é... Eu acho que é opressor colocar ele no Natal. Você acha opressor? Ó, pra você ter uma Olha, ideia, nós vamos Tugues, morrer, cara, e o Robertão Ele vai vai estar tá no lá, eu Natal, também meu. acho. Pode ter certeza. É o nosso Kirk Douglas. Ele tá lá desde 74 fazendo show, né, do especial de fim de ano, e só teve um ano que ele não fez, Ed, que foi em 99, quando morreu a esposa do cantor, a Maria Rita. Ô, Paulinha, sabe o que eu Ai, queria meu saber? Deus. O que o Tonholi acha disso de só ter mulher e funcionárias mulheres nesse negócio? Mas ele aí? falou que é opressor. Eu Falou me do senti- show de fim de ano. Eu me senti oprimido. Você queria ir, né, Tugues? Não, eu achei. Sabe o que eu achei, na verdade? O conjunto do Roberto Carlos devia ser Só de mulheres. musicistas mulheres. Então, Por que pois que ele oprimiu as Mas mulheres? tem o maestro que toca com ele lá, que... o velho batera, o- maestro, o velho guitarrista. Pô, Lazinho, pô, Edgar, não adianta abrir pra mulher o show, fazer esse marketing aí de gênero e colocar músicos homens. Errou! Agora vocês sabem, eu não ó... acho que é marketing de gênero, é apenas se dedicar ao seu secto de fãs. Nossa, vamos mais problematizar impressionante. essa. Vamos problematizar o show do Fizesse Robertão. igual o velhinho Groisman fez no começo. Colocou uma banda só de mina. Olha, não vocês... gosto que fale Tá bom, velhinho grosso. vocês estão falando essa história do Robertão, esse cara só, mas sabe quem é o cara, Paulinha? Sabe quem é, pessoal? Quem? Sabe quem é o cara? O cara é Vini Moura. Sabe por que o cara é o Vini Moura? Porque o cara acaba de ser pai. Vamos aplaudir. Veio ao mundo o pequeno Yuri. E esse programa é dedicado ao nosso coleguinha Vinícius Moura, que tá lá com Sussu, sua amada, e o pequeno Yuri no colo, agora mamando que nem um bezerrão. Yuri que vai poder assistir pela primeira vez Robertão no show de fim de ano, esse ano com a participação da Isis Valverde, que vai Olha cantar aí. Emoções com o Rei, e ainda Djavan, Simone Simaria, Thiago York e a Erika Ender, que é a compositora de Despacito. Eu vou conferir. Olha aí, que maravilha. Tá falado, Paulinha. Nossa coluna social abrindo o programa hoje foi maravilhosa, meus parabéns. Obrigada. Vamos lá, a polícia havaiana acusou nesse sábado um casal pela morte da brasileira Thelma Boinville. O crime chocou os moradores da ilha de Oahu. Nosso colega aqui da bancada, Caio Rocha, tá aqui com a gente para falar mais a respeito desse caso. Bom dia, Caio. Fala, Edgar. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Beleza. Cara, que tragédia essa aí, hein? Pois é, já vou começar o dia com essa notícia densa, bem pesada. Foi bem chocante. Aconteceu 3 dias atrás, no Havaí, como você falou, Edgar. Uma brasileira que mora lá desde o comecinho dos anos 90.
Ela era professora substituta em algumas escolas ali perto de onde ela morava, numa comunidade na ilha de Oahu, no Havaí, chamada North Shore. E olha, como não era para acontecer, aliás, como às vezes as coisas eram para acontecer, enfim, cada um que decida. Ela também trabalhava, quando estava de folga das escolas, limpando casas ali do pessoal que morava perto dela. Casas que iam receber turistas e tal. Ela deixou para lavar a roupa dela numa dessas casas, na casa onde aconteceu o crime, deixou ela para lavar roupa de manhã. Sim. Aí à tarde ia chegar um casal para ficar lá hospedado, alugou do proprietário, 3 horas da tarde. 2h30, ela pegou a filha dela na escola e falou, deixa eu lá buscar a roupa antes que o pessoal chegue. Quando ela chegou nessa casa que ela trabalhava, limpava, ela viu um casal dentro dessa casa. Não se sabe muito bem como aconteceu, mas o casal pegou essa mulher, que tinha 51 anos, acabou espancando ela com um taco de beisebol e asfixiando essa mulher. A garotinha conseguiu se salvar, mas ficou amarrada, foi encontrada horas depois, amarrada no segundo andar da casa. Uma coisa é um outro horrível. Não um casal que ia alugar o imóvel. Não um casal que estava na casa. Exatamente. Ali. Meia hora depois chegou esse casal que ia alugar a casa e aí, claro, ficou desesperado e tal. Pra gente ficar mais próximo dessa história, vamos ouvir o relato gravado, exclusividade aqui pela Jovem Pan, por uma amiga da Thelma, que também é amiga desde os anos 90, quando elas se mudaram pra lá. Eu vim morar pra cá em 92 e a Thelma veio em 94 pra cá. E nós somos amigas desde que ela se mudou pra cá, porque ela era uma pessoa assim que ela estava em todas as reuniões quando a gente fazia churrasco, ela estava sempre presente, ela gostava de fazer doces, brigadeiros, os bolos de aniversário, era sempre ela que fazia tudo. E ela era uma pessoa muito generosa, ela sempre se oferecia para dar o bolo, para dar os doces. É uma pessoa maravilhosa, sempre estava pronta para ajudar. Geralmente, todo mundo que morre vira santo e tal, mas a gente teve um relato que tá bem sincero na palavra, na voz da amiga dela, que é a Cláudia Saboia Lemos. Você vê que realmente a Thelma era uma pessoa do bem, era uma pessoa bacana. Você vê até pela tristeza no tom de voz da amiga dela. Isso aconteceu na semana passada e todo mundo ficou desesperado, inclusive chocou toda a comunidade. O surfista Kelly Slater, que é mundialmente conhecido, 11 vezes campeão do mundo e tal, ficou bem tocado com essa história também. Ele fez uma postagem no Twitter dele, falando que não conhecia a Thelma, mas essa história estava muito próxima dele também, porque ela era amiga de vários amigos dele e tal. Logo que aconteceu isso, meia hora depois, o casal que tinha alugado essa casa onde aconteceu o crime, viu a Thelma morta, asfixiada, toda desfigurada porque apanhou com um taco de beisebol, saiu desesperada procurando quem conhecia ela. O cunhado da Thelma postou um vídeo também bastante emocionado no Instagram e tal. A comunidade inteira se mobilizou e começaram a procurar o carro da Thelma, porque esse casal que praticou, ou é suspeito de ter praticado o crime, roubou o carro da Thelma. Todo mundo ficou atrás do carro. Horas depois a polícia encontrou esse casal num supermercado e agora tá preso. E bom, enfim, o pessoal vai todo atrás. Tem um outro relato ainda da própria Cláudia falando por que chocou tanto esse crime. Além de ser uma atrocidade, por que todo mundo ficou tão desesperado lá no Havaí? E essa tragédia que aconteceu deixou toda a comunidade em choque. Não só por ser ela, a Thelma, né? Porque é uma pessoa que todo mundo conhecia e gostava, mas pela maneira que foi, porque a gente mora num lugar que a gente dorme de porta aberta, janela aberta, nunca aconteceu nada, sabe? Um lugar super tranquilo, as crianças brincam na rua, vão para a escola sozinhas. Então é um lugar que não tinha que ter acontecido nada. Não era para ter acontecido nada. Fica aí, para brasileiro que adora chutar o Brasil e falar, pô, nos Estados Unidos isso não aconteceria. Todo lugar tem, não tô falando da Suíça e tal, mas todo lugar tem esse tipo de coisa. E, pô, foi um crime bárbaro, imagina, asfixiar a mulher, bater com um taco de beisebol. Descobrir a motivação disso. Exatamente. Ninguém sabe. Gente, ninguém sabe. Não que exista qualquer justificativa, mas
que aconteceu? Exato. O que é isso? Pois Agora, Caio, você falou que isso acontece em todo lugar, você tem razão, mas você vê pelo relato dessa pessoa, o que ela diz lá como que é a vida lá no Havaí, né? Ela diz que chegou nos anos 90 e nunca tinha tido notícia de algo parecido com isso, né? Enquanto a violência aqui no Brasil está totalmente banalizada. Não, sim, não tem como discordar disso. Só que é o seguinte, as pessoas lá da comunidade disseram que esse casal não mora lá, os que são suspeitos de ter praticado o crime. Só que o americano, ele é meio perturbado. Não dá pra generalizar, tá? Não vamos pegar tudo ao pé da letra. Mas tem os crimes que acontecem lá, que quando acontece, os caras picam em pedacinho. Tem umas coisas. Eu tenho família que mora lá e eu fico muito preocupado com isso. Aqui não tem picar em pedacinho, Nossa senhora. Olha, Chico. Olha onde o negócio... Faca não, com metralhadora. Mas assim, a motivação aqui, por exemplo, casos comuns de você ver, tipo, latrocínio, né? Roubo seguido de morte ali, cara invadiu a casa, foi pego de surpresa, reage, mata, morre. Mas crime, assim, hediondo, com detalhes de Pô, tá louco. Sadismo é uma coisa já meio de cabeça mesmo, é uma coisa psicológica. Então, aí, né? E é uma galera meio perturbada, então... E assim, um alto índice de consumo de drogas pesadas, como o Ice, que a própria Cláudia, na sonora dela, não sei se a gente pegou esse trecho aí, ela fala do consumo de drogas, eles estariam sob efeito de LSD e Ice, né? Especula-se. E se você outro dia tá assistindo um documentário na National Geographic falando sobre o uso de Ice lá no Havaí, que virou uma febre, muita gente usando, e aí você obviamente acaba misturando criminalidade e violência em decorrência do uso abusivo de drogas. Vamos em frente aqui, ó, girando o assunto, vamos falar de política. Na Argentina, onde nesse domingo participou de reunião da Organização Mundial do Comércio, o presidente Michel Temer se mostrou otimista com a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência. O PMDBista disse que falou com os presidentes do PP, do PSB e do PRB e todos, segundo ele, estão entusiasmados com o fechamento da questão. No sábado, na convenção em que foi confirmado o presidente do PSDB, Geraldo Alckmin manifestou apoio às mudanças na Previdência. Zé Maria Trindade, vamos lá, conversar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal. Será que agora a coisa vai, Trindade? Bom dia para você aí em Brasília. Pois é, muito bom dia, Ed, bom dia a todos. Olha, dizem por aqui aquela famosa frase, né? É agora ou nunca. O presidente Michel Temer está disposto aí a negociar e tal, mas sem mudar o texto, ou seja, negociar ali o governo. A novidade é que ele ligou para alguns ministros e cobrou, na verdade, pressionou para que os ministros consigam todos os votos dos partidos na Câmara dos Deputados. Existe ali uma divisão da base do governo e até entre os partidos. Partidos que têm representantes aqui na esplanada, como é o caso do PSD, né, de Gilberto Kassab, de que a história é a seguinte: alguns poucos do partido tomaram ali aquele poder e estão encastelados, e o resto fica olhando. É aquela história do lanche acontecendo lá em cima na mesa e migalhas caindo, e alguns deputados não querem só as migalhas, querem participar do banquete, né? Então, esta é a nova tentativa. O PSDB está com a tendência de apoiar e até fechar questão pela reforma da Previdência, e esta é a grande novidade. Esse debate ficou muito evidente, embora não tenha sido discutido formalmente na Convenção Nacional do PSDB deste sábado. O novo presidente, Geraldo Alckmin, disse que vai pedir um debate sobre fechar questão, ou seja, quem votar contra a reforma da Previdência pode até ser punido. Ali, pelo menos 5 deputados do PSDB são totalmente contra a reforma da Previdência. No mais, o partido vai apoiar, eu acho, esta reforma menor. Ô, Trindade, eu estou gostando das suas metáforas. Você está metaforizando gastronomicamente. Hoje, ouvindo o Jornal da Manhã, você citou aí a coisa de avançar na mesa, né? E agora você dá o exemplo aí das migalhas que caem, né, do banquete desta távola de poderosos aí. Ô, Trindade, a gente tem a fala do Alckmin aqui, para a gente seguir falando a respeito do assunto. Vamos soltar aqui. Defendemos reformas que quebrem privilégios e beneficiem o conjunto da nossa população. A reforma da Previdência, necessária para não termos brasileiros de duas classes, mas termos um regime geral de previdência social. Olha aí.
Tá vendo? O discurso já adotou aquele tom, né? Essa divisão, essa pausa, essa eloquência, né? Do candidato mesmo, né? O Alckmin, em Trindade. E o interessante, logo depois ele conversou com a imprensa, e na passagem ali no microfone da Jovem Pan, ele disse claramente que vai propor o debate sobre o fechamento de questão. Agora, nos bastidores ali, a grande conversa era sobre o discurso, né? De liberal, não liberal, enquanto a Cristina Kirchner diz que essa onda neoliberal que assola a América Latina está em decadência, e não está, não. Esse é o grande debate da próxima eleição. E todos falaram que o Geraldo Alckmin vai sim defender privatizações, que vai defender a reforma da Previdência, e no próprio discurso, Edgar, ele falou de um Estado gordo, balofo, cheio, que precisa ser modernizado. Então, é um novo debate aí e uma nova postura do PSDB. Será que agora ele vai defender a privatização de cabeça erguida, né? Será? Vou passar a bola aqui pro Tonholi. Tonholi, nessa convenção aí teve a participação do ex-presidente Fernando Henrique, que disse a seguinte frase aí, abre aspas: prefiro combater o Lula na urna a vê-lo na cadeia, fecha aspas. Eu quero saber como é que você recebe essa frase do FHC, que é a grande entidade, né, do PSDB. O ex-presidente THC, o que acende uma mentira na outra... Mas não tragou. Clinton fumou, mas não tragou. Ele precisa tornar claro, que o governador Geraldo Alckmin só tem 7% das intenções de voto. Ele tem que tornar claro que o PSDB continua um jogo de espelhos quebrados. E, meu caro ouvinte, eu quero mostrar o que é esse jogo de espelhos quebrados e que não vai conseguir fazer frente ao Lula, embora todos nós saibamos que o Lula vai ser desincompatibilizado por força da Operação Lava Jato, o que eu tenho insistido aqui diariamente, por força dele ser idoso e os processos de segunda instância correrem mais rapidamente contra ele. Então vamos colocar umas indagações, Edgar. Arthur Vigílio, prefeito de Manaus, quer se lançar candidato à vice-presidência. Pergunta 1. Será que o Arthur Vigílio vai querer fazer frente ao Alckmin? Ou será que o Arthur Vigílio está fazendo mais um dos jogos de espelhos quebrados do PSDB? Segunda coisa, Marconi Perillo, governador de Tocantins, e Tasso Gereissati queriam a presidência do PSDB no lugar do Alckmin. 2. Será que eles, indagação 2, será que eles se contentaram em não terem a presidência? Terceiro ponto, o Serra, esse que foi acusado de receber 23 milhões da Odebrecht, quer ser candidato a presidente ainda. Pergunta número 3, será que o Serra quer ser candidato ou não quer? O PSDB não deixa claro. Ponto 4, os tucanos pró-Temer querem apoiar a reforma da Previdência do Temer. Será que eles vencem? Né? Outro ponto, os cabeças pretas, que são a ala jovem do PSDB, querem sair do PMDB e não querem apoiar a reforma da Previdência. Então essa é a pergunta número 4. Será que os cabeças pretas vão vencer ou não o apoio à Previdência? Segundo, outro ponto que eu quero colocar. Será que o Marconi Perillo ficou contente com a vice-presidência do PSDB? E será que o Tasso Gereissati ficou feliz com a presidência do Instituto Teotônio Vilela? Pergunta, não se sabe. Por fim, o deputado Marcos Pestana ganhou a tesouraria do PSDB, nessa visão aqui que o Alckmin foi eleito presidente. O Marcos Pestana é ligado ao Aécio. Você dá a tesouraria do PSDB a um cara ligado ao Aécio, é igual você dar o berçário ao rei Herodes. Ponto final. 7% o Alckmin na intenção de voto, com todas as indagações de jogos de espelhos quebrados, em que os tucanos não se definem. Enfim, presidente Fernando Henrique, não tem como fazer face ao Lula ou ao Bolsonaro num jogo de espelhos quebrados em que os interesses não estão amalgamados. Então esses 4, 5 pontos que eu coloquei mostram que o PSDB ainda continua na pré-coerência estilizada. Você colocou 9 pontos, que eu vou colocar a 10ª pergunta. Será que o Fernando Henrique Cardoso está preocupado com o país ou com o PSDB? Porque ele fala, olha, eu prefiro vencer o Lula nas urnas. O Lula está sendo acusado de cometer crime. Quem comete crime tem que ir pra cadeia. Não ficar nessa briga. Não, eu quero derrotar só pra mostrar, eu derrotei. Eu não sei se eu tô errado.
olha, vamos vencer ele nas urnas pra mostrar que nós somos melhores. Não, se cometer um crime, que pague, né? Deveria ser a postura. Olha, são tantas as questões, Trindade, aqui colocadas pelo Caio, pelo Tonholi, e eu deixo mais uma aí que eu li no noticiário, né, a partir dessas falas, dessa convenção do PSDB, os comentaristas políticos falando que o Alckmin, na verdade, foca eleitores de Bolsonaro. Ao mesmo tempo que o Alckmin busca eleitores de Bolsonaro, o PT faz um estudo para conhecer o perfil desses eleitores. Quer dizer, não é muito desconsiderar o Bolsonaro, que vem com a força aí, querendo ou não, nessa disputa, pelo menos nessas prévias iniciais aí? É muita dúvida. Só fazendo uma correção, Marconi Perillo é governador daqui de Goiás, que é ao lado daqui do Distrito Federal, e não de Tocantins, como falou o Hilton Yoli, mas foi já foi, Tocantins já foi Goiás, né? Olha, Ed, a situação é a seguinte: eu considero o PSDB e o PT codependentes. Um depende do outro para se eleger e para ir para o segundo turno. E travou aqui a ligação. Essa interdependência, né, que o Trindade estava se referindo, né, entre os partidos que se polarizam, né, historicamente se polarizam. Seu pensamento vai por aí também, Tonholi? O PSDB, o que torna a interdependência dele com o PMDB é que o PMDB tem uma tradição que começa quando Orestes Quercia funda as frentes municipalistas nos anos 80 e irriga o partido, digamos, ao nível da municipalidade. Eram prefeitos sendo irrigados pela máquina central. O PSDB, fundado em junho de 88, nunca teve a irrigação do PMDB. Prova é que você pegar o Antony Garotinho, o Pezão, o Eduardo Cunha, eles não vêm de grandes cidades, eles vêm de rincões. Sim. Porque o PMDB é o médico de família que atende interesse local. Sim. Tanto que nas eleições de 2014 o PMDB fez 1.015 prefeitos. O PSDB precisa dessa irrigabilidade do PMDB para poder acontecer. Agora, é óbvio que essa irrigabilidade que o PSDB precisa do PMDB está sendo atrapalhada pelos cabeças pretas, que foram, aliás, os que vaiaram o Aécio Neves, a ponto dele ter saído na convenção que elegeu o Alckmin presidente do PSDB, saiu pela porta dos fundos 40 minutos depois né? Saiu fora por conta dos cabeças pretas. E o Aécio, é óbvio, está do lado do Temer, porque sabe da irrigabilidade que o PSDB precisa do PMDB. Morreu ontem, aos 98 anos, a atriz Eva Todor. Vinícius Custódio, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, Edgar, e você? Tudo bom também. Olha, acho que pouca gente sabe que ela nasceu na Hungria. Exatamente, em Budapeste, a capital húngara, Eva Todor, né? Exato. E chegou ainda com que idade? Ela veio 10 anos. Veio menina aqui, veio 10 criança. 10 anos ela veio pro Brasil. Ela e a família dela, fugidos da guerra, né? Eles chegaram aqui em 1929 por causa da guerra, da Primeira Guerra Mundial. A família dela teve problemas financeiros e ela chegou aqui no Brasil. E aí tem uma curiosidade, porque o nome dela de batismo é Eva Fodor. E aí, quando ela foi se apresentar, ela era bailarina. E o Paulo Magalhães, quem conta essa história é o Jô Soares, no livro dele. O escritor Paulo Magalhães ia apresentar um evento, falou assim, olha, tinha uma bailarina lá, uma garota, falou, olha, qual que é o seu nome? Eu preciso te anunciar aqui. E ela falou, olha, meu nome é Eva Fodor. Aí ele falou, isso aqui não dá certo, esse nome é uma cacofonia, aqui não, mas deixa comigo. Ele chegou no palco e aí falou, olha, aqui a grande bailarina, uma estrela mirim que tá arrebentando, Eva Todor. E aí foi assim que ela foi batizada aqui no Brasil. Artisticamente virou de Eva improviso. Todor. E aí com esse nome ela levou a carreira dela, 80 anos de carreira no teatro, na televisão. Primeira vez que eu tô aqui no Morning, Edgar, eu tentei decorar todas as novelas que ela fez. Uma missão impossível. Então eu fiz uma colinha aqui, ó, das principais. Começa em Hilda Furacão, em 1998, Suave Veneno, Cravo e a Rosa, Sob Nova Direção, A Diarista e por aí vai. Eu até separei um trechinho do Cravo e a Rosa. E por que eu escolhi esse trechinho? Por que você escolheu? Ela, em várias entrevistas, disse que duas novelas foram as preferidas dela. Suave Veneno e a outra foi o Cravo e a Rosa, que a gente vai ouvir agora um pouquinho. Você sabia desse segredo? Que bandido, você devia brigar com ele. Você deve fazer uma guerra. Onde é que já se viu fazer o segredo de uma história tão deslumbrante como essa e não contar? Mas você não sabe como são os homens? Vivem se protegendo uns aos outros.
O Batista, eu bem que desconfiei que ele era um safado. Ai, e você pretende manter segredo, é? Ela tinha uma veia cômica extraordinária, né? E a maioria dos personagens dela caminhava por aí, né? Muito engraçada, divertida. Muitas senhoras aristocráticas. Exatamente. O último papel dela foi em Salve Jorge, né? Em 2012. E aí, desde então, ela tá enfrentando algumas doenças, problemas de saúde graves. E ela faleceu em decorrência de uma pneumonia. Ela tinha 98 anos. O velório tá acontecendo agora, vai até às 11 horas da manhã, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Edgar. E depois o corpo vai ser cremado. A gente perde. Foi uma nota triste do fim de semana, né? No domingo. Ela tava querida mesmo. Ela tinha mal de Parkinson, né? Exatamente. E aí a saúde dela estava sendo debilitada, ela estava internada. E aí, já com essa saúde danificada, acontece uma pneumonia, né? Realmente é uma perda muito grande. É isso aí. Bom, agora 10 horas e 31 minutos. Pulando aqui, 32 horário de Brasília. Tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Queria dizer que estamos entre os assuntos mais comentados já, nesse país. Olha aí que maravilha. O pessoal tem muitos segredos, escondem os segredos e mostram no Twitter, que é o melhor lugar, já diria Donald Trump. Temos Steven This Universe, que nome maravilhoso, que diz: hashtag o segredo da longevidade é cuidar da própria vida, respeitar o próximo, praticar o bem e emanar energia positiva. Sempre está colando do Edgar esse homem. Temos também Demi aqui. Hashtag o segredo da longevidade é comer churrasco e cozinha japonesa, e é neste tweet que eu quero acreditar, não é verdade? Bem relativo também, né? Comer churrasco e comida japonesa. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer e com certeza vão passar dos 100 anos. Temos também Alessandro Labate, que participa diariamente deste programa. Em hashtag o segredo da longevidade é ter uma piscina em casa igual a do filme Cocoon. Olha aí. Quem não se lembra, aquele mergulho para a juventude, era muito maravilhoso, aqueles ETs luminosos, não é mesmo? Um ótimo filme, aliás, fica a dica para vocês. E aí a gente tem as pessoas que homenagearam. Por que a gente tá falando disso hoje, né, Ed? Kirk Douglas, o grande Kirk. Kirk Douglas, 101 anos. Catherine Zeta-Jones, o que falou sobre ele? Meu querido papai. Tô brincando, ela escreveu assim, ó: parabéns a meu maravilhoso, inspirador e amado sogro Kirk. Te amo com todo o coração. Herói! O que será que esse homem já ganhou de batalha nessa vida? Dos westerns de Kirk Douglas, hein, Tony? E os filmes épicos. Filmes épicos. Greco-romanos. Verdade, ele fez... Spartacus ele fez. Spartacus. E os 7 abutres, então? Maria. Aqui pelo nosso WhatsApp você pode interagir também, contando, revelando o segredo da longevidade pra gente. 11 931 17 1009. Mande sua mensagem em áudio ou em vídeo e a gente ouve daqui a pouquinho no programa, tá certo? Eu queria saber qual que é o segredo do Tonholi. Tonholi, vai lá. Bora escrever um livro por mês. Eu sei. E fazer tatuagens. De manhã ele sempre chega com um segredo em mãos. O que é aquilo que você come toda a manhã, sem um dia faltar? É assim, ó. 3 balinhas de coco. Um Red Bull. Você tá doido. Um Smart Caps. Meu Deus. 4 frutas diferentes. E açaí industriosamente. Litros e litros de açaí. Faltou a castanha de caju, pô. Aí vem a última. O Quando você chegar no trabalho, você come um saquinho de castanha de caju. Está dada a receita para você ser um seminovo em bom estado como eu. Só não é o único dono. Ô, Tonholi, você não falou aí sobre a principal receita, que é a abstinência sexual, né? Não, seguindo um conselho do Ricardo Arcon dado nos bastidores, a receita da longevidade é pensar em sexo só enquanto se respira. Agora, eu não falei isso não. Olha, a receita pra eu não sei o que mais anotar, não sei. Tá muito maravilhoso. A receita pra longevidade eu não sei, mas fala aí, Caio. Pra evitar ela, eu posso dar os conselhos ao contrário, porque eu sou o caçula dos meus 3 irmãos e não há uma alma viva nesta Parece o mais velho. Pois é, rapaz. E eu tenho uma diferença enorme pro meu irmão mais velho. O que você faz pra se estragar, então? Eu acho que eu durmo pouco, sou estressado, mal-humorado, acho que essa... Você é um anfitrião muito legal, viu, Edgar? No primeiro dia do cara aqui, você já manda essa. Ele já confessou pra gente. Vamos lá, vamos em frente, tem mais coisa pra gente tratar aqui no Morning Show. Vou voltar a falar de política, vai pra
falar de duas das musas de Cláudio Júlio Tognoli, né? As ex-presidentes do Brasil e da Argentina, Dilma Rousseff e Cristina Kirchner, se encontraram em Buenos Aires no sábado no apartamento da ex-mandatária do país vizinho. A Cristina disse que os dois países, Brasil e Argentina, portanto, estão enfrentando uma mesma realidade: o uso do sistema judicial para destruir políticos da oposição. É o tal do lawfare que você sempre comenta aqui, trata com a gente, Tognoli. No Twitter, por exemplo, falando sobre o encontro com Dilma e agora a senadora Cristina Kirchner escreveu o seguinte: o objetivo é ocultar o desastre econômico que estão realizando os governos neoliberais da região, fecha aspas. Vamos lá, o que está por trás desse encontro aí, dessa declaração da Cristina? É uma frase que vem alinhada com o que vem dizendo PT, também aqui a esquerda de uma maneira geral no Brasil, né, Tognoli? Esse discurso contra o neoliberalismo, ele começa a ser fundado na América Latina em junho de 1990, quando, a convite do PT, é fundado em São Paulo o Foro de São Paulo, que congrega 14 países que se punham contra o neoliberalismo, contra a economia de mercado e contra os Estados Unidos. Bom, eles tiveram que adaptar esse discurso na medida em que chegaram ao poder. Porque a tosse de fundo nervoso que unia esses grupos do Foro de São Paulo, dessas supostas esquerdas, era que você ganharia votos falando mal do capital. Mas se descobriu ao longo dos anos que você falar mal do capital é uma forma ótima de ganhar dinheiro. Haja vista a banda Pink Floyd, que ficou rica escrevendo uma música contra o dinheiro, que é a chamada Money, né, que você está ouvindo ao fundo. Dá dinheiro, falar mal do capital. O que acontece? Acontece o seguinte: depois que a Cristina Kirchner e a Dilma chegaram ao poder, elas viram que elas tinham que agradar o chamado mercado. Então some um pouco do discurso do Foro de São Paulo. E, ao mesmo tempo, tanto a Cristina Kirchner quanto a Dilma ficam envolvidas em ações judiciais. A Dilma, a gente conhece tudo que levou ela a ir para a Lava Jato, na questão da Petrobras e na questão do próprio impeachment. E na Cristina Kirchner, a gente tem que lembrar a recente denúncia de uma semana aí, que um juiz quer que ela perca um mandato de senadora, porque em 1994 você teve o ataque à Associação Mutual Israelita da Argentina, AMIA, lá em Buenos Aires, que matou 85 pessoas, e a Cristina Kirchner está sendo acusada de ter acobertado diplomatas iranianos que fizeram aquele atentado, lembrando que Buenos Aires é a capital com a maior comunidade judaica da América Latina. Bom, a partir desses pontos, o que une mais Dilma e Cristina Kirchner não é tanto o ataque ao governo neoliberal, como foi proposto no Foro de São Paulo lá nos anos 90. Agora é o ataque ao sistema judicial, porque ambas estão envolvidas em processos. Então sai de cena o ataque ao mercado e ao neoliberalismo proposto em junho de 1990 pelo Foro de São Paulo e entra em cena o ataque aos agentes públicos como os da Lava Jato. Bastou as duas estarem envolvidas em ações judiciais, elas se uniram sob o manto que as uniu no Foro de São Paulo, só que agora trocando de inimigo. Sai o mercado e o neoliberalismo e entra os agentes de Estado e operadores do direito. Falado, agora 10 horas. Você quer comentar, Caio? Não, eu ia fazer um comentário que nem precisava parar a música nem nada. Só ia falar, a Cristina Kirchner, na minha opinião, não sei quem concorda, mas é uma bela de uma senhora, não? Agora 10 horas, 44 minutos, horário de Brasília. Ô, Paulinha. Olá. Você é capaz de falar de Walking Dead aí sem dar spoiler? Farei isso agora. Isso é possível? É possível? Eu não vou dar spoiler. Você é mais otimista do que o Temer em relação à Previdência. Eu vou ter que falar uma coisinha que não é spoiler. Se não for esse ano, é no máximo no começo do ano que vem. Mas vamos lá. Por que os fãs ficaram malucos, os fãs da série, com esse episódio? Então, eu não vou poder dar spoiler e ser muito específica. Mas o que acontece em Walking Dead? Às vezes tem gente que a gente curte, aquele pessoal que você se apega na série. E o que pode acontecer em Walking Dead de muito sério? Ser mordido por um zumbi. Você sabe que quando você é mordido por um zumbi, vai dar ruim na sua vida nessa série.
E no final dessa mid-season, porque a gente vai ter a 8ª temporada, é dividida em 2 partes. Assim acontece em Walking Dead. Então a gente teve no começo de outubro, 22 de outubro, o início da 8ª temporada, né? E agora a gente tem um break pra retomar em fevereiro com mais 8 episódios, fechando a 8ª. Então, nessa mid-season, que eles falam que é no meio da temporada, no último episódio, um personagem muito querido dos fãs de The Walking Dead revela que foi mordido por um zumbi. Eu não vou falar quem é, porque esse seria o grande spoiler. Se é que vocês já não bateram com o nome dessa pessoa já não na foi internet. Spoiler, né, Paulinha? Eu não sabia disso. Tudo. Gente, eu não sabia disso, em acabou de todo ganhar. episódio de Walking Dead, você corre o risco de um dos seus queridos ser mordido. Corre, mas você comprovou. Mas entre todos que estão lá, você não eu não falei quem é. Essa é a pegada. Mas você falou que é um dos principais. Não, eu falei que é querido. O Rick não pode ser. Quem que você gosta no Walking Dead? Você gosta do Rick? Não, eu gosto da Meg. Você gosta da Meg? Eu não sei. Sou apaixonado pela Meg. Cada um gosta de uma pessoa. Eu não sei quem é o querido de vocês. Eu não vejo isso daí. Lauren Cohen. O Caio chegou hoje e já tá tirando onda com você. Dá um pino. Não tô tirando. Não tô tirando nada de anão, meu. Eu e o Tonholi estamos fora dessa conversa. Vocês me defendem, eu fico de belíssima aqui e ele fica me atacando. Assim vai acontecer nesse Paulinha programa. É uma querida. Não, jamais faria isso. Então, aí aconteceu isso. Só que o que acontece com The Walking Dead? O Caio, eu sei que é fã e segue a série. Eu tentei, fui até a 4ª temporada e tava indo tudo bem na minha vida. Hoje meu marido, quem assiste, vai me contando. A série tá um pouco atrás dos quadrinhos. Baseada nos quadrinhos do Robert Kirkman, então a gente tem um pouco mais à frente da saga nos quadrinhos, só que o que tem acontecido é que alguns personagens têm assumido trajetórias um pouco diferentes do que acontece na revista em quadrinho, então não dá pra acreditar que tudo o que aconteceu nos quadrinhos vai acontecer na série, já tem sido diferente. E meio desde sempre, né, isso? Tem aquelas liberdadezinhas poéticas da série. Até a 7ª temporada, a 6ª temporada, tava tudo bem da audiência. Na 7ª temporada pra 8ª, eles conseguiram já detectar uma queda significativa na audiência. O primeiro episódio teve 35% menos de público do que da temporada anterior, que seria o início da 7ª temporada. Mesmo assim, The Walking Dead continua sendo uma das principais audiências do domingo na TV nos Estados Unidos. Mas muitos acham que realmente a fórmula tá um pouco desgastada. Né? Um negócio meio... e a história também. Temporada também. Exatamente. Então esse foi um dos problemas principais da 8ª temporada. Muita gente ainda indecisa se continuaria... Tipo Jogos Mortais, tá no 29 já. Acompanhar ou não a série. Só que com esse final de temporada que trouxe essa grande mudança, digamos assim, essa revelação, aí o pessoal sempre se empolga para pelo menos começar a assistir o ano que vem. Vamos ver qual vai ser a decisão, Ed, porque a boa série é aquela que determina quando vai sair de cena, antes de cair, né? A gente teve House of Cards aí, por exemplo, com uma temporada muito ruim, a 5ª temporada. Agora a gente sabe que vai ter a última, sem o Kevin Spacey, e fechando a saga, o que pode ser muito, muito bom. A gente tem Game of Thrones também, expectativa de uma última temporada com menos episódios para 2019, e tá tudo certo, todo mundo entende que uma hora a série precisa acabar. Aí a gente tem alguns outros casos de séries mais longas, da Shonda Rhimes, enfim, mas a história é a seguinte, Ed, tem que ter um final, entendeu? Uma hora tem que acabar, e eles precisam entender que horas isso vai acontecer e como, pra não deixar os fãs malucos. A Meg ainda tá? Tá, né? Sabe o que é ela? Ele tá querendo saber quem é, ele quer o spoiler. Ele tá implorando, eu vou contar pra ele no break, mas eu não vou contar pra vocês, conta tá? aqui. Talvez. Atenção, suspense agora. Paulinha vai revelar. Eu vou dar um spoiler de Walking Dead ao vivo. A pessoa mordida foi, eu não vou contar, senão as pessoas me assassinam na internet. Paulinha, mas deixa eu falar uma coisa, talvez o Custódio aqui, que é fã de séries também, e você concordem comigo. Você mas assiste? O Walking Dead... Walking Dead não, acredita? Não tem um assiste. problema de origem. Qual que é o problema de origem? Ele é montado em cima de um clichê, que é a história de zumbi. Que há anos no cinema e no mundo das séries... é zero clichê. Eu também acho zero clichê. Não, a história do zumbi é clichê no cinema. Não, o personagem zumbi... São apaixonados por se vocês escutarem um pouquinho antes de falar... A história... Vocês já entenderam. O personagem zumbi realmente é um clichê, né? Isso. Essa história do morto-vivo, isso aí não é novidade. O cara morre, sai da tumba, come gente. Isso aí... Eu posso falar? Um dia você deixa eu contar a origem de zumbi que eu aprendi lá. Pode falar agora. Um dia não. Você vai
contar essa história pra gente, que a gente precisa saber, Deixa a Paula Tonholi. terminar, então. Mas deixa eu só acabar isso, Paulinho. Então, que você falou, os personagens, a história de zumbi é clichê. A questão é a seguinte, isso sendo um pano de fundo, o que resta ao roteirista? Apostar ali nas relações humanas. E é aí que o Walking Dead tá se perdendo. Ele não consegue, tendo a história do clichê do zumbi como clichê, ele não consegue avançar nas histórias humanas. É isso que falta, entendeu? Sabe o que Talvez falta bagagem pro cara? Não sei. Ela vira uma história qualquer. Aí vira um roteiro qualquer. O que você precisa fazer? Criar tensão, tem que ser em cima das relações humanas. E é aí que o Walking Dead não consegue avançar. A história de zumbi não dá pra avançar em cima de zumbi. Não dá. Até a Isso segunda, velho. terceira temporada, que ainda tinha o trailer e tal, acho que o cara tava fazendo isso muito bem, que era todo mundo amiguinho, aí mordia, vamos abandonar o cara aqui e tal. Isso tava indo muito legal. Mas também depois ficou muito em cima dessa... História de zumbi já era, entendeu? Acabou. Agora Mas isso o não é avanço... uma- mas não- história romântica a também história já era, da- e todo dia da exploração ao extremo não é uma característica só do Walking Dead. Várias outras séries que você assiste, o tema você esgota o tema e depois perde um pouco o interesse. Exatamente. Isso Não, é é que a natural série acontecer. tem que encontrar um ponto pra se reinventar. No caso de Walking Dead, a princípio, era muito centrado nas relações humanas, né? Então era o que aqueles seres humanos... Esquece que é zumbi, gente. Mediante ao apocalipse, ao fim do mundo. Tipo, só tem eles na Terra. E daí? Era basicamente isso. Agora, a gente tem muito mais o zumbi como aquele personagem que vai trazer a problemática. Quando antes a problemática era o problema da pessoa. E era isso que interessava a grande maioria. Não se fosse mordido pro zumbi ou tal, mas se você perdesse uma pessoa amada, se você Isso, tivesse a separado menina de alguém que grávida você lá, ama. né? Ele tem que Essas avançar eram e- as essências da série. E hoje a gente tá muito na disputa, nas brigas, nos grupos separados, né? Porque foram se descobrindo que tinham pessoas vivas aqui, acolá e tal. E essas pessoas brigam por recursos, por abrigo e contra os próprios zumbis. Então Olha isso tá só, um pouco desgastado. A gente tem um antagonista muito bom, que é o Negan, né? Que entrou aí no começo da temporada passada. Só que essa história também entre o Rick, que é o salvador da pátria, né? O nosso protagonista, e o Negan, que é o antagonista, também não está andando como os fãs gostariam. isso, Tá faltando é um isso. pouco de ação e um pouco de conclusão. Então essa sensação de que a série tá arrastada. Na primeira e segunda temporada, o telespectador no sofá dava um duplo twist carpado quando via, por exemplo, algum dos protagonistas ali sendo surpreendido por um zumbi. Um tipo de cena dessa agora, na sétima você fala, temporada, puta, mas clichê, já era, Zumbi. entendeu? Você Eu viu? vi um zumbi. E se Os caras gastaram muito com se maquiador vocês me permitirem, e... eu vou contar como eu vi um zumbi. Vai lá. Não, é a criação do zumbi. A criação do Tonoli, por zumbi. favor. Bom, eu estive 9 vezes no Haiti pela Folha de São Paulo, por isso que eu fiquei assim. E uma das vezes que eu fui lá, foi num terreiro de voodoo. E os caras me pediram uma grana no dinheiro haitiano que se chama Gurd, Edgar, pra ver um zumbi. Como o dinheiro não era meu mesmo, eu paguei. Pagou. E tinha um negão sentado com os olhos virados pra cima, parado. E eu fiquei curioso em saber o que era aquilo, porque ele não tava nem morto, nem vivo. Mas era uma entidade? Não, era uma pessoa de carne e osso. Aí eu fui estudar isso, porque eu vivia isso. Aí tem um livro que eu aconselho vocês a comprarem, que se chama A Serpente e o Arco-Íris. Em inglês, obviamente, The Serpent and the Rainbow. É de um escritor da Universidade de Yale, chamado Vad Davis. E o Vad Davis explica como você fabrica zumbi. Você tem no Caribe... Como fabrica o quê? Desculpa. Zumbi. É. Você tem um sapo no Caribe chamado Bufos marinus. Em crioulo, que é a linguagem do Haiti, se chama crapaud de mer. E esse Bufos marinus, se você torra esse sapo e transforma ele num pó, e faz a pessoa ingerir o pó, a pessoa fica com narcolepsia. Ela fica zumbi. Você pega o narcoléptico e põe para trabalhar nas plantações no Haiti. Então é um veneno de um sapo usado para criar robôs. Esse é o zumbi. Tanto que foi por causa desse livro do Vad Davis, A Serpente e o Arco-Íris,
que cita o sapo bufos marinos para criar zumbis, que o Rubem Fonseca criou a ideia de criar o livro policial Bufo e Spallanzani. Sim. Bufo vem do bufos marinos, que é o sapo usado para fazer o zumbi. Se o Vini tivesse aqui, ele já mandaria assim, grande Cláudio Tonholi! Brincadeira, hein? A gente Olha deve ter aí. gravado essas, né, colocações do Vini pra soltar durante esse período. Ô, Tonholi, você alguma vez viu um zumbi de perto e o zumbi saiu correndo? Ao te ver? Sim, quando eu me olhei no espelho. Vamos lá, vamos girar aqui o assunto, seguindo aqui no Morning Show. Agora é hora de falar do quê? Da festa. Foi realizada ontem a premiação Melhores do Ano do Domingão do Faustão. Vamos lá, Vinícius. Olha essa fera, meu. É verdade. Os destaques pra gente. Quem que se Você sabe destacou? que essas cerimônias todas pomposas, cheias de glamour, é um prato cheio para acontecer grandes falhas. Né? Gafes. É, exatamente. E não, como não poderia de ser, aconteceu. A gente começa já falando, eu tô com a lista completa aqui dos melhores do ano, mas eu vou passar alguns pontos principais. Por exemplo, a jornalista Sandra Nienberg ganhou como a melhor jornalista do ano, mas eu já queria comentar, queria a opinião também de todos aqui, sobre o look do Luan Santana. Ele ganhou como o melhor cantor do ano e foi parecido como o Pequeno Príncipe. Nossa senhora, tá a roupa do Pequeno Sem, o coisa Pequeno Príncipe sem grife nenhuma, né? Eu achei uma coisa horrível, queria saber o que a Paulinha achou também, mas assim, o mais comentado na categoria dele foi a roupa. Mas Vai, ele foi Paulinha. assim mesmo ou é sacanagem? Não, ele foi assim mesmo pro prêmio. Vai, e aí, Paulinha? Eu queria recomendar um stylist pro Luan Santana. Eu acho que ele erra bastante, mas as fãs gostam. Ele faz esse estilo. Não, assim, eu não acho ele um exemplo de... Ai, nossa, que estileiro esse cara, como se veste bem, incrível. Mas é uma marca dele também. Às vezes ser um pouco cafona... Faz sucesso, Faz né? sucesso, tem a ver com o Quem público. não Às vezes a conhece menina o tá Falcão, pensando Mas no por que Pequeno cafona? Príncipe. Eu poderia olhar essa roupa dele aí, desconsiderando exageros ou não do que você tá falando, e achar uma roupa elegante. Por isso que eu tô falando. O cara tá com pro público dele Você pode que não ter conhece a ver. imagem de Edgar, aí no carro O já cara- pode imaginar, então o o cara tá gosto com dele. colete ali, com achei- é uma espécie de Você sobretudo. achou bom, Acon? Tá bom. Mas tá bom pra uma, sei lá, um seriado. A única pessoa De que poderia época. usar essa roupa e dar certo é o Johnny Depp, que pode usar qualquer roupa. Achei e que ele você ia fica falar que era o estiloso. Roberto Carlos. Não, ia estar aquele visual É de azul, macho né? schnauzer. Deixa o topete, corta de lado e põe a barbinha. O macho schnauzer. Mas- Vocês estão muito ele- educados, tá ridículo, pelo amor de Nossa, Deus. agora animais, Foi bom, foi animais boa, fantásticos boa também comparação. Boa. compararam Boa, aí Brunão. com o protagonista também, mas enfim, até no Referência que não menino tá falta. bem melhor, né? Exatamente, mas essa foi só um dos pontos, né? De bizarrices, de coisas assim que dá pra gente comentar do prêmio. O principal deles foi o Faustão. Ele foi anunciar a música do ano, a música mais tocada, e era da cantora Pablo Vittar. Sim. E o Faustão, em 2017, já errou o nome dela uma vez por 3 vezes. E aí a expectativa era que no anúncio dos melhores do ano, ele acertasse. Mas a gente tem o trechinho aí, né, Edgar, da forma que ele chamou a Pablo pro palco. Ouve. A galera tá de pé porque tem que ficar de pé. Afinal de contas, é a música número 3, a música do ano. Olha quem vem aí, Pablo Vittar! Olha, Não é mentira, ele fez a gente tem a Não, vinheta do vai, Errou aí sério. também, viu, Edgar? Essa? Aí, é essa aí, olha. Mas Pela também, pera, quarta vez no Pablo ano. O Vittar, Faustão, a melhor música? o Ah, Faustão meu. já pode até pedir música no Fantástico, porque ele já errou 4 vezes o nome da Pablo Vittar. E ele fica com aqueles papeizinhos, né, com assim segurando o microfone. Eu acho que ele não vi lá, consegue cara. ler direito. Então a gente fez um aqui, ó, do Morning Show pra ele, Edgar. O que você acha? Tá, aqui agora- assim, ó, não tem como errar. Levar uma ficha Não assim. tem Ele como se errar. recusa a ter isso aí. Só funciona com aquele papelzinho, um bilhete que ele carrega. Exatamente. Cara, E um aí ele bilhete. acabou errando de novo, mas a Pablo Vittar teve todo o jogo de cintura e ela falou assim, olha, o Faustão não erra. Quando ele fala meu nome dessa forma, ele me eleva, assim, teve um jogo de cintura ali. E um outro ponto que vale destacar também, melhor atriz ganhou a Paola Oliveira. Ela fez a Geisa na Força do Querer. E aí muita gente estava apostando que quem ia ganhar esse prêmio era a Juliana Paz, que ela fez a Bibi. A Bibi perigosa. Isso, e aí foram entrevistar a Juliana Paz depois da premiação. E ela fez aquele discurso com um sorriso um pouco amarelo, falando que o importante é a equipe, que a novela foi um sucesso, mas você percebia ali nas palavras delas, Edgar, com que ela não ficou muito feliz não em não ter vencido esse prêmio. Enfim, quem ganhou foi a colega dela, Paola Oliveira. O que o Cláudio Tonholi, que é um roqueiro, um cara que tem bom gosto, pensa sobre a melhor música do ano ser do Pablo Vittar?
da Pablo Vittar. É, Pablo Vittar, não sei. Olha aí, tá não, mas olha o Tonhói engajado. Se liga Cabeça. aí, meu. Você vê que participar do Morning Show muda as pessoas. Em um dia. Eu quero compartilhar com todos, Caio, com o ouvinte em geral. Eu perguntei uma brincadeirinha que eu sempre faço com o Edgar aqui, com a Paula, com a Arcon, com o Vini, que é que todas as músicas hoje tem como fundo tum, tacum, tacatá, tacum, tacatá, tacum, tacatá, que é a primeira batida do reggaeton e que também é copiado do primeiro ponto de macumba. A Pablo Vittar não conseguiu fugir do tacum, tacatá, tacum, tacatá, tacum, tacatá. É tudo assim, tio. E é mais ou menos esse o ritmo da música Kyo, que ganhou com uma melhor música. Bota Kyo aí, vai, do ano. A Paulinha tava cantando. Pra gente eu ia cantar, aí mas... pro intervalo. Vai, eu vou tocar um pedacinho então pra gente ilustrar. Eu faço a percussão. Vai, olha, você acompanha. Tá? A gente só pede pra Paulinha que ela não suba a bancada pra fazer essa dança. Claro que não, jamais. Custódio, desce daí você também. Que isso? Não, que isso, não tá em cima não. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Foi a Ana foi que eu. Tacum, tacatá, tacum, tacatá, tacum, tacatá, tacum, tacatá, tacum, tacatá. É o reggaeton, Tonhói. É demais. Tá na hora. Fui guerreira, mas fez de primeira, me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Pablo Vittar, meu. Aliás, Pablo, a gente tá te esperando aqui no Morning Show. A galera tá de pé porque tem que ficar de pé. Afinal de contas, é a música número 3, a música do ano. Olha quem vem aí, Pablo Vittar! É ótimo. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou. Cara, você não gosta disso. Você tá pagando de politicamente correto. Eu odeio. Vamos lá. Eu quero deixar bem claro que eu amo a Pablo Vittar. Eu acho ela demais e quero que venha nesse programa. Eu tô esperando isso. Pablo, 2017 não termina. Eu queria que viessem nesse ano. Vem, Pablo, vem. Vem em nós. Agora 10 horas, agora não, até é hora. Você tá bêbado numa festa, é óbvio que você vai levantar, vai dançar, tiração de onda, beleza, mas agora a melhor música do ano. Aceita que é melhor, Caio. Não, é porque é politicamente dói menos. Aceita que dói menos, Vamos ó. lá, todo mundo agora, vai. A Paulinha tá empolgada mesmo. Agora 11 horas 5 minutos, horário de Brasília. Seguindo aqui com a programação do Morning Show, chegando agora uma notícia pra gente, os dados estão sendo apurados ainda, mas teria ocorrido uma explosão em Nova York. O Caio traz os detalhes pra gente, foi num terminal, né? Exatamente, um terminal de autocarros, o Edgar, é uma explosão, as informações estão chegando exatamente agora. Na internet, se você colocar isso no Google, só a Jovem Pan tá dando essa informação até agora e a imprensa internacional, a imprensa americana, também só diz que houve uma explosão em Nova York. Algumas linhas do metrô, A, C e a E, estão sendo evacuadas nesse momento. Não se sabe o que ao certo explodiu e nem número de feridos. Há alguns feridos, segundo a NYPD, que é a polícia americana, a polícia nova-iorquina, aliás, e uma pessoa está detida pela polícia. Mas o motivo dessa detenção, o motivo dessa explosão, ninguém diz. Mas teve uma explosão na 42ª rua, na rua 42, com a 8ª Avenida, que é bem ali no miolo da ilha de Manhattan. Há feridos e uma pessoa detida. Vamos esperar chegar mais informação. Acabou de acontecer, ou pelo menos acabou de chegar aqui a informação. Aconteceu agora há pouco, Edgar. Vamos para mais um destaque internacional. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a republicana Nikki Haley, disse ontem que as vítimas de assédio sexual precisam ser ouvidas, mesmo que o acusado seja Donald Trump. Paulinha, uma frase corajosa e lúcida aí dessa diplomata, que é aliada, inclusive, do presidente, né? É, exatamente. Ela foi indicada para o cargo pelo próprio Donald Trump e, por isso,
Se faz mais importante, né, a afirmativa dela, Edgar. Foi durante o programa Face the Nation, da CBS, e ela falou isso daí mesmo, que ela acredita que toda mulher que já se sentiu violada ou maltratada de alguma maneira tem todo o direito de denunciar, e que eles estão lá para ouvir também e representar essas mulheres, né, e tentar resolver aí o que aconteceu. E até ela fez uma referência direta a algumas acusações que foram feitas contra o próprio Trump antes ali da eleição, né? Mulheres que acusam qualquer um devem ser ouvidas. As acusações devem ser ouvidas e resolvidas. E acho que ouvimos elas antes das eleições. Então tem vários casos aí do Trump, né? Inclusive trecho do programa do Access Hollywood, foi gravado em 2005, em que ele disse que beijava e apalpava mulheres sem consentimento. Depois a gente tem denúncias aí que já rolaram, inclusive agora mesmo a gente teve uma da ex-apresentadora da Fox News, Juliette Hurd, que diz que encontrou com o Trump no elevador, nesse encontro, da Trump Tower. Nesse encontro ele convidou ela para almoçar na casa dele, no mesmo ano em que ele se casou com a atual primeira-dama dos Estados Unidos, e que, junto do convite, quando ele foi cumprimentá-la, ele tentou beijar ela na boca. Mesmo com a presença de um segurança ali, ela ficou super constrangida, não soube muito o que falar, né? E chegou num constrangimento tal que ela até depois meio que pediu desculpa por ter se sentido constrangida, sabe? Aquela situação completamente desconcertante. E tem muitas outras denúncias, né? Tem aqui a Jessica Leeds, que no New York Times contou que durante um voo para Nova York também foi abordada pelo Trump. Tem a Rachel Crooks, que escreveu para People também, que quando trabalhava como secretária ali na Trump Tower foi abordada pelo Trump. Quer dizer, são várias, enfim, vários relatos, todos negados pelo Trump, muitos através do Twitter, que é muito maravilhoso, né? O presidente ou então o candidato se comunicar através do Twitter. Enfim, tem muita coisa. Paulinho, aí você sabe que ele está apoiando amanhã a eleição do Senado do Roy Moore? E se junta essa polêmica de apoiar o republicano Roy Moore, que disputa uma vaga para o Senado, e ele que tem contra si acusações de assédio sexual. Ele foi acusado de ter abusado menores ali na década de 70. Então, já era difícil para o Trump, segue difícil. Mais denúncias dessa jornalista da Fox News, ex-jornalista da Fox News, aconteceu ontem, essa denúncia dela. E essa questão dele apoiar um cara que também tem uma denúncia de assédio nas costas. Tem as denúncias que são bastante pesadas e que merecem, claro, ser investigadas e tal. Mas eu não sei, é muito delicado o que eu vou falar. Mas tem algumas denúncias que falam, ele tentou me beijar. Tá, mas e aí, o que mais? Não, ele tentou me beijar. Aí fica um negócio também de discussão, tá? Esse tipo de denúncia, de boato, de suposta acusação, me chama muito a atenção, porque também aí fala, mas quando? Em 78. Você fala, pô, você nunca falou nada? Não, ele tentou me beijar em 1978, eu fiquei meio sem jeito. Não fica também uma discussão muito genérica quando acontece esse tipo, não só no caso do Trump, mas também casos de outras... O que a gente vem discutindo aqui, falando, eu acho que as pessoas se encorajam, né? A partir do momento em que outras se revelam, trazem esses casos aí, né? Pessoas são encorajadas a fazer esse tipo de denúncia. Por exemplo, esse lance de coragem que você falou, quando teve aquela acusação do José Maia, de uma mulher do Camarim, se eu não me lembro, aí se justifica a coragem dela, porque ela falou, puta, eu tô na Globo e tal, vou falar contra o cara e não sei o quê. Eu acho que justifica ela levar um tempo pra tomar coragem. Mas aí surge outra pesada, você fala, não, ok, agora as mulheres estão tomando coragem. Por exemplo, agora os casos de assédio no ônibus, a mulher já foi constrangida. Eu tenho uma amiga que já aconteceu com ela no metrô, isso de homem ejacular e tal, e ela ficou na dela, jogou na internet, mas não foi até a polícia, se eu não tô enganado. E depois a gente viu vários casos, depois ela também deu mais voz. Ok, esses agora ele tentou me dar um beijo, um selinho. Esses casos não param de acontecer. Eu discordo um pouco do que o Caio tá falando. Aconteceu agora, recentemente, num voo da Gol, vindo de Manaus para Brasília. Aconteceu sexta-feira. Ou em Brasília, se não estou enganado. Foi. Mais um caso, numa pessoa que foi detida no aeroporto, já chegando. O comandante já encaminhou o assunto para a Polícia Federal, que abordou
mudou e pegou o sujeito que teria ejaculado em 2 passageiras ali durante um voo entre Belém e Brasília. E que nem deu nada pra ele, hein? Saiu barato. Pagou fiança, né? Essas coisas. Eu estava de plantão nesse fim de semana e acompanhei essa notícia, né? E aí, apurando, ele disse, esse rapaz que foi detido, que estava resfriado e que aí ele tossiu e sem querer cuspiu na mulher pela tosse. Foi a desculpa que ele deu. Esse é um caso super pesado que eu acho que tem que ir além e falar, opa, peraí, bicho. Eu acho que os relatos anteriores, Caio, você acha que, enfim, fica um pouco solto aí no ar? Eu não acho. Eu acho que eles demonstram um padrão que aconteceu durante todo esse tempo, por exemplo, na indústria do cinema, e até em relações com homens poderosos. Então eu acho que mapeia um padrão que aconteceu até então. São relatos antigos porque as pessoas não sentiam que as suas vozes seriam ouvidas, então elas não falavam. Agora, essa questão de, tentou dar um beijo, o que eu acho? Não tem problema nenhum numa relação pessoal que você tem com alguém, até o cara deu um avanço, você fala, olha, não, isso não tem problema nenhum. Agora, quando é uma relação de trabalho, então ela é uma jornalista, ela tá no elevador com o cara, muito provavelmente ela cobre o Aprendiz, um programa que ele faz, ela cobre notícias sobre ele. E aí, quando ele faz um avanço desses, eu acho que sai um pouco dessa história de, tentou me beijar, e vai pra uma coisa diferente. Só que essa tentativa foi no elevador da Trump Tower, e aí ela foi jantar na casa dele. Não, ele convidou ela pra um almoço, e ele como apresentador de um programa, e ela é uma repórter, ela não é uma amiga dele, uma brother, uma pessoa que ele tá chavecando num bar. Ali eles são profissionais. É uma relação com essa profissional. É constrangedor. Agora, se isso tem que ser denunciado, se ele tem que ser preso porque tentou beijar uma pessoa, aí já é outra história. Mas digo, é um padrão de quem tem poder achar que pode tudo. Sim. E isso errado. Não, isso é muito sério. Como o caso lá de Hollywood, aqueles diretores. Mas o que a gente tá falando do Trump é exatamente isso. Agora, se fosse, tô aqui num bar e eu tentei beijar a menina e ela disse não e eu respeitei e fui embora, tá do jogo das relações. Tudo bem, eu entendo, mas não vai dela também virar e falar, cara, você tá louco? Eu tenho uma pergunta. Eu acho que vai da filha dela ou de mim, que tô ouvindo essa posição dela hoje, realmente fazer isso. E é por isso que é difícil de entender pros caras por que as meninas não conseguiram fazer isso o tempo inteiro. Porque não existia essa coragem, gente. E se não existia, é porque havia um problema. Parece ser simples falar, sai daqui, eu não quero, eu vou agora na direção e vou denunciar, porque hoje a gente tá tendo esse padrão de comportamento, que é muito importante, só que antes não acontecia. Edgar Piccoli. Edgar, alguma mina já tentou te beijar à força? Com certeza. Com certeza. Com certeza. É galã. Com certeza. Ele tá vermelho, ele tá vermelho. É galã, pô. Ele lembrou de alguma coisa. Assuntos. Não vem ao caso, Toyali. Ou seja, respondeu, sim. Deixa eu dar a hora certa aqui, porque tem uma musiquinha pra tocar. Você é danado, hein? Agora 11h20, horário de Brasília. Vocês sabem que meus amigos aqui do Morning da bancada, o ex-todo-poderoso presidente da Câmara, o deputado cassado Eduardo Cunha, segue preso, certo? Todo mundo não tem dúvidas disso. Pois a pena dele será reduzida em 36 dias. E sabem o porquê dessa redução de pena? Olha que é um cara informado já deve saber. O Caio também, aliás, quem ouviu o Jornal da Manhã sabe que o Caio tá ligado nesse assunto. Porque é o seguinte, o cara tá lendo clássicos da literatura, enjaulado e lendo. Mas que beleza, hein, Caio? Conta essa história pra gente. Pois é. 36, um mês e uma semana? Praticamente um mês e uma semana. O Tonhar tava contando, achei que ele apontou pra levantar a mão pra falar. Tem uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que prevê esse benefício aí para os detentos. Cada livro que você lê, você pode reduzir até 4 dias da sua pena. Como é que você confirma que você leu? Você conta a história? É isso, é uma resenha. Você faz uma resenha. Eu sei que nesta bancada tem gente que concorda comigo que uma resenha é fácil se você não quer ler. Pega a orelha. Você pega a orelha, lê ali na contracapa. Fala disso. Beleza, vamos lá. O autor disse que não sei o quê. Sabe, é brincadeira, né?
O Cunha leu 9 livros nesse ano, portanto ele conseguiu reduzir 36 dias. Você tem um limite de até 12 livros por ano de prisão. O Cunha, ano que vem, pode reduzir ainda mais dias da pena dele. Se eu não me engano, foram 12 anos, agora me fugiu o número, a quantidade da pena dele. 12 anos, ele continua preso lá na região metropolitana de Curitiba. Mas o caso é esse. Agora, um fato curioso, que chama bastante atenção, quando o Cunha começou a ser investigado, depois que ele falou na CPI da Petrobras que não tinha conta no exterior e tal, os investigadores viram que ele tinha sim conta, porque o Ministério Público da Suíça ajudou, falou, olha, o cara tem conta aqui sim. E aí viram que uma pergunta secreta, sabe, quando a Google falou, olha, dá uma resposta secreta aí caso você esqueça da senha e tal, ele usou o nome da mãe dele, ele falou, pergunta secreta, o nome da minha mãe, ele respondeu lá, Elza. E os procuradores falaram, olha, que tanto essa conta é dele que o nome da mãe dele tá aqui como resposta secreta e tal. E um dos primeiros títulos que ele escolheu agora pra ler, ele leu 9 livros, foi O Estrangeiro, que é um romance francês. Do Camus, né? Albert Camus. Exatamente, que começa já com o telegrama falando, olha, sua mãe morreu e tal. Você sabia, Tonholi, que o Killian Arab do The Cure foi feito baseado na morte do árabe que o personagem mata? Não sabia. Para de dar spoiler, Edgar. Falar que o cara morre. Enfim, aí é um caso curioso, né? Porque no livro o personagem ele é bem frio e tal. E você levanta uma questão, não tô falando que o Cunha gosta ou não gosta da mãe dele, não sei, nem tem essa relação próxima. Mas é estranho, você usar o nome da sua mãe, você fala, pô, isso não é uma pergunta secreta, ainda mais o Cunha, que é um homem público, todo mundo pode te achar. Então como é que você me bota o nome da sua mãe como resposta secreta? Vocês são tão afastados assim, vocês são tão próximos assim, não dá pra entender. Mas o fato é esse, o Cunha teve 36 dias, pouco mais de um mês aí reduzido na pena dele, porque leu alguns livros, fez uma resenha e pra justiça está tudo certo. Que livro você recomendaria pro Cunha na prisão, enjaulado? Eu recomendaria os livros que foram escritos dentro da cadeia. Olha aí. Deixa eu puxar de memória aqui. Dom Quixote do Cervantes foi escrito na cadeia. Mein Kampf do Hitler. De Profundis do Oscar Wilde. Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, Cadernos do Cárcere, do Gramsci, e por aí vai. Poder ler o do Drauzio também, né? Agora... a lista vai aumentar muito. A questão é a seguinte, o Cunha, ele ia escrever um livro, e eu ia escrever esse livro com ele. Ele foi preso 2 dias depois de ter sentado com o meu editor para escrever esse livro. E o trato que a gente tinha... Esse almoço que o editor foi numa segunda-feira, ele foi preso numa quarta. É que ele continuaria escrevendo o livro de dentro da cadeia e eu faria o resto. Mas o que aconteceu? Como o livro tratava de questões que ele poderia abordar uma suposta delação premiada, os caras são proibidos de escrever na cadeia, por lei, algo que se refira à situação penal deles. Sim. E que vá para motivo de publicação extra autos, ou seja, fora do processo. Olha só, estamos já com o nosso tempo quase esgotado. Paulinha, rapidamente aqui do WhatsApp, a nossa hashtag, como está o segredo da longevidade Olha, o pessoal tá participando e a gente tá nos TTs. Então olha que maravilha. Baita profissional. Muito bem. Prêmio por Olha aqui. essa fera aí, meu. Quem ganhou foi Tell Me You Love Me, o @Jean Nossa, Victor já dá o ganhador, beleza. E aí os ouvintes participando também, mandando aqui o segredo da longevidade. Olha só. Pessoal do Morning Show, a receita minha para viver a longevidade de forma plena é comer de forma sábia e moderadamente, praticar exercícios rotineiramente com respeito aos seus limites, viver leve e plenamente e ouvir o Tonholi diariamente. Olha! Adoro ele. Ficou vermelho. Beijos, Silvéria de São Paulo. Olha aí, grande Cláudio. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta na programação da PAN a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau, tchau. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Você ouviu